Hoje é 24 de setembro de 2025. Agora é 6h56, quase 7 horas. Tô tomando um chazinho aqui. Hoje eu achei que eu não ia aguentar trabalhar muito. Hoje eu trabalhei pra danar, viu, gente? Tá meus bichinhos aqui comigo, tá? Todos dois tá comigo aqui. Tá um pouquinho mais frio hoje. Tô tomando um chazinho aqui, ó. Pra esquentar o peito, né, Branca? Vou esperar um pouquinho pra chegar mais gente. Então, uma boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos entrar para 7 eras da igreja, 28ª parte. Nós estamos prosseguindo bem forte. Deixa eu mostrar a minha branquinha para vocês aqui. A minha branca aqui, ó. Aí ela aí, ó. Lembra? Olha o Fez aqui, ó. O Fez tá lavando ele todo, né, Neguinho? É o Fez. O Fez também tá lavando todo. O Fez tá melhorando esse negócio dele do nariz, graças a Deus. Mas ele é muito levadinho. O nariz dele começa a sarar, ele vai lá e arranca a casca do nariz deles. Por isso que esse nariz dele não sarou até hoje. Né, nego? Ele não... Tem hora que parece que essa película desse telefone tá muito ruim, cara. Parece que tá. Então, deixa eu mostrar aqui também no... Então, uma boa noite pra vocês. Deixa eu mostrar aqui no Instagram também, aqui, ó. A branca. E o Fez ali, ó. Então, as 7 eras da igreja, né, gente? Não, agora eu tô começando a sentir calor. Será que é porque eu tomei esse chá quente? É. Bom, pessoal, então eu vou começar a dar continuidade às 7 eras da igreja. Deixa eu ver qual parte que eu tô, só pra me ver aqui. 7 eras da igreja. Tá vendo? Deixa eu ver qual parte que eu tô. Eu tô na 262. Vou fazer um courinho, orar, né? Deixa eu puxar essa cadeira pra frente aqui pra mim. Nossa, sentindo calor, Branca. Pera aí, Branca. Espremeu um pouquinho aqui, né, Branquinha? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu cuidado, o Senhor me transportar para vários lugares, eu chegar bem em casa, Senhor. Achei que eu não ia aguentar trabalhar muito hoje, trabalhei bem, graças a Deus. Um pouquinho febril que eu estava, mesmo assim, eu falei, vou chegar em casa, ficar mais tranquilo, mas como eu tenho serviço particular, fiz muito serviço particular e graças a Deus trabalhei bem. Te agradeço, Senhor, por tudo. Quero pedir também, Pai, o Senhor nos ajuda, nos revela a Tua palavra. Estamos quase concluindo as 7 eras da igreja. Dá-nos entendimento, abra essa palavra, nos revela a Tua mensagem. É o que eu lhe peço essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Esse copo, será que não vai me atrapalhar, não? Deixa eu ver aqui se vai caber tudo. 2 copos aqui e eu abri esse livro aqui ainda. Deixa eu ver. Isso tudo eu tenho que calcular, gente. Eu estou enfiando mais um copo aqui. Vamos ver se vai dar. Vai dar. Então vamos lá. Eu estou tão contente que minha sanidade não é de mim mesmo. Eu estou contente que estou em Cristo.
em todos os seus maravilhosos atributos de justiça, imputados, assim concedidos a mim. Bendito seja Deus para sempre. Isso diz o que é verdadeiro. Ora, esta palavra, verdadeiro é uma palavra muito maravilhosa. Não significa verdadeiro apenas no sentido que é oposto a falso. Expressa a realização perfeita de uma ideia, em contraste com a sua realização parcial. Por exemplo, recorda-nos que Jesus disse em João 6,32: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro. Porém, não mesmo no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 1 João 2,8. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Uma vez que esta palavra expressa, na verdade, realização perfeita, em contraposição à ideia de realização parcial, como ilustrado nesse versículo. Podemos agora compreender como nunca antes o antitipo confrontado com o tipo e a substância com a sombra. Tome o exemplo agora do maná proveniente do céu. Deus enviou do céu o pão dos anjos para Israel. Mas aquele pão não satisfazia. Servia apenas para um dia. Aqueles que o comiam ficavam novamente com fome no dia seguinte. Se fosse deixando por ali, ficava contaminado. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu, do qual o maná era apenas um tipo. E se alguém comer desse pão, voltar e comer de novo, no momento em que comer, teve vida eterna. Aqui, na verdade, foi a realidade. Não é preciso mais uma sombra. Não é preciso mais uma salvação parcial. Aqui está a totalidade dela. Exatamente como Jesus. Não é uma parte de Jesus. Ele é Deus. Ninguém podia negar que Israel tinha luz. Eles eram as únicas pessoas que tinham luz como nação. Acaba com esse chá logo, que já vai ficar frio também. Foi como quando o Egito estava tão escuro que se podia sentir. Porém, nos lares dos israelitas haviam luz. Porém, agora, a verdadeira luz chegou. A luz do mundo é Jesus. Moisés e os profetas trouxeram a luz por
meio da Escritura, relativa ao Messias. Desse modo, Israel tinha a luz. Porém, agora, o cumprimento da luz chegou. E o que era apenas palavra resplandecente tem agora irrompido no esplendor de Deus, manifestado entre seu povo. Assim como a coluna de fogo dava luz à noite, e isso era maravilhoso. Agora a luz e a vida foram manifestadas na plenitude da divindade, corporalmente. Israel costumava tomar a noivinha vermelha e sacrificá-la sobre o altar para a remissão de pecados. Por um ano, os pecados do culpado eram cobertos. Porém, essa cobertura não podia tirar o desejo do pecado. Não era uma oferta perfeita. Era uma sombra, até que o verdadeiro viesse. Assim, cada ano, o homem escravizava e cada ano voltava, porque ele ainda tinha o mesmo desejo de pecar. A vida do animal expiava os seus pecados, mas sendo sangue animal que fora derramado, a vida animal que fora dada, ela não podia voltar sobre o homem. Se tivesse voltado, mesmo assim não teria sido útil. Mas quando Cristo, o perfeito substituto, foi dado, e seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo voltou sobre o pecado, sobre o pecador arrependido, e esta vida sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa, então o culpado podia sair livre, porque não tinha mais desejo de pecar. A vida de Jesus tinha voltado sobre ele. É isso que quer dizer Romanos 8:2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas os judeus do passado, lá no tempo de Jesus, não quiseram aceitar esse sacrifício. O sangue dos touros e bodes não aperfeiçoava nada. Foi outrora o método ordenado por Deus. Eu tive que ir lá cuspir, porque não sei se é porque também eu tomei esse chá quente, né? Mas os judeus do passado, lá no tempo de Jesus, não quiseram aceitar esse sacrifício. O sangue dos touros e bodes não aperfeiçoava nada. Foi outrora o método ordenado por Deus. Mas agora Cristo, tendo se manifestado na carne pelo derramamento de seu propósito, de seu próprio sangue, aniquilou o pecado e por sua oferta de si mesmo nos aperfeiçoou.
Os judeus não aceitaram isso. Porém, o que dizer dessa era de Filadélfia? E também assim, as outras eras, elas realmente aceitaram esta realidade em Cristo. Não, Senhor, embora Lutero trouxera a verdade da justiça à Igreja Romana e a sua contraparte oriental e a Igreja Ortodoxa, ainda se apagavam as obras. Agora, vai subir, Branco? Agora, obras são excelentes, mas elas não salvam você. Elas não o aperfeiçoam. É Cristo ou perecer. E não é nem menos Cristo e obras. É somente Cristo. Esta era deu início aos anos do arminianismo, que não crê em Cristo como a realidade. Ele não canta nada senão o sangue, porque canta nada senão o sangue. Em minha própria conduta, agora eu creio em boa conduta. Se você é salvo, você agirá corretamente já. Examinamos isto, mas deixe-me lhe dizer agora, a salvação não é Jesus e algo mais. É Jesus somente. No Senhor Deus, que sua vida seja em mim, que seja seu sangue que me limpe, que seja seu espírito que me preencha, que seja a sua palavra no meu coração e minha boca, que seja suas pisaduras que me sarem, que seja Jesus e somente Jesus, não pelas obras de justiça que eu tenho feito, não, Senhor. Cristo é minha vida. Amém? Eu sinto que poderia simplesmente falar sem parar dessas verdades, porém eu lhe darei mais um pensamento, é a respeito daquele hino maravilhoso que é A.B. Simpson escreveu. Outrora era a bênção, agora é o Senhor. Outrora era sentir, agora é a sua palavra. Agora eu vou ter que arredar na cadeira para frente para me enxergar lá, né? Eu saio, a gatinha eu saio, aí depois ela quer voltar, né? Agora ela já não quer voltar mais. Outrora seu dom, eu queria agora o próprio doador. Outrora eu procurava por cura, agora somente ele. Tudo em todos para sempre. Eu cantarei Jesus, tudo em Jesus e tudo Jesus. Não há nada nesta vida tão satisfatória quanto possa ser. Tão bom e tão excelente quanto possa vir. Você apenas encontrará a soma total de toda a perfeição em Cristo. Ao lado dele, tudo se esvaia em insignificância. O que tem a chave de Davi? Esta bela frase segue e procede da frase anterior. O que é verdadeiro? Cristo. A realização perfeita, confrontada com a realização parcial. Aqui está Moisés, um profeta de Deus, porém Jesus, semelhante a Moisés, foi o profeta de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi rei de Israel, porém Jesus é o Davi maior, rei dos reis, o Senhor dos senhores.
Deus verdadeiramente Deus. Ora, Davi nasceu da tribo de Judá, na qual não saiu nenhum sacerdote, embora ele comesse do pão da proposição, reservado aos sacerdotes. Ele foi o grande guerreiro, vencendo o inimigo. Estabelecendo o povo como rei, assentou-se no trono. Ele foi um profeta. Ele foi um maravilhoso tipo de Cristo. Agora diz Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. O Espírito usa esta referência do Velho Testamento com relação ao Senhor Jesus Cristo e seu ministério na igreja. O que a chave de Davi significava naquele tempo era mera sombra, a qual é agora cumprida em Jesus, estando no meio dos candeiros. Isto tem a ver com o nosso Senhor, após a sua ressurreição, e não com a sua peregrinação terrena. Mas o que esta chave significa? A resposta encontra-se na posição da chave. Ela não está em sua mão, ela não está pendurada em seu pescoço, não está colocada nas mãos de outros homens. Ou o versículo não poderia estar dizendo que somente ele tem o uso desta chave. Somente ele. Porque somente ele abre e fecha. E ninguém tem esse direito senão o próprio Jesus. Não é isso, correto? Mas onde está a chave? Está sobre o seu ombro. Mas o que o ombro tem a ver com isso? Leia Isaías 9,6. E o principado está sobre os seus ombros. Mas o que significa isso? A resposta é esta. A frase, o principado sobre os seus ombros, vem da cerimônia nupcial do Oriente. Quando a noiva é entregue ao noivo, ela tira o seu véu e coloca-o sobre os ombros do noivo, significando que ela está não apenas sob o seu domínio, que ela transferiu seus direitos a ele, que ele é cabeça, mas também que ela assume a responsabilidade e o encargo, e que ele, e somente ele, ninguém mais, nenhum outro homem, nenhum outro poder tem qualquer direito à responsabilidade. E isso, amados, é a chave de Davi. Deus, sendo soberano por decreto divino, conheceu prévia a exatamente quem estaria em sua noiva. Ele a escolheu. Ela não o escolheu. Ele a chamou. Ela não veio por sua própria conta. Ele morreu por ela. Ele a lavou em seu próprio sangue. Ele pagou o preço por ela. Ela pertence a ele e somente a ele. Ela está inteiramente confiada a ele e ele aceita a obrigação. Ele é sua cabeça, porque Cristo é a cabeça de sua igreja. Assim como Sara chamava Abraão de Senhor, assim também a noiva é feliz em que ele seja seu Senhor. Ele fala e ela obedece, porque esse é o seu deleite.
Mas tem os homens, considerando essa verdade, eles têm estimado a sua pessoa, o qual unicamente tem total autoridade soberana sobre sua igreja. Eu digo não porque em cada era a igreja tem sido governada pela hierarquia, sacerdócio, sucessão apostólica, fechando a porta da misericórdia e da graça a quem quer e, em lugar de assumir o amor e a responsabilidade da igreja, a tem tornado presa e a destruída com gana mercenária. O clero viva em santuosidade, enquanto a pobre igreja se alimentava das cascas do abuso. E nenhuma era aqui diferente, cada uma vinculou-se à organização e pôs o governo sobre homens e confiou à igreja a esse governo que as pessoas usassem se levantar e eram brutalmente surpreendidas ou expulsas. Cada denominação tem o mesmo espírito. Cada denominação jura que tem a chave do governo da igreja. Cada denominação alega que ela abre a porta, porém isso não é verdade. É Jesus, e Jesus somente. Ele estabelece os membros no corpo. Ele, com seus missionários, ele coloca os dons à disposição dela. Ele cuida dela e a dirige. Ela é sua propriedade exclusiva e ele não tem nenhuma outra a não ser ela. Que grande contraste com a realidade. É esta era da igreja na qual vivemos. E em breve, um dia esses homens que agora mesmo professam falar pela igreja estarão se levantando no movimento ecumênico para colocar um anticristo vivo na cabeça de sua organização, a qual depõe o Senhor, e nós o encontramos Cristo fora da igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Mas deixe-me dizer isso: nosso Senhor não está derrotado. Os homens alegam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, porém são mentirosos. Todo o que o Pai lhe deu virá a ele, e o que vem a ele de maneira nenhuma será lançado fora. Ele não perdoará nenhum deles. João 6, 37 e 39. Enquanto aqueles últimos membros eleitos do corpo de Cristo entrar, então nosso Senhor aparecerá. E a chave de Davi não foi Davi, o rei de Israel. Todo Israel não é Jesus, o filho de Davi, de acordo com o fato de que ele se assentará no trono de Davi no milênio e reinará e regerá sobre sua herança. Certamente, desse modo, a chave de Davi significa que é Jesus que introduzirá o milênio, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ressuscitará os seus para que eles possam compartilhar seu reino de justiça sobre a terra.
Quão maravilhoso que nosso Senhor tenha todas as respostas. Na verdade, nele não cumpridas todas as promessas de Deus. Na verdade, porque estamos nele, somos herdeiros do que ele comprou para nós. Assim, ali está ele, o Senhor da glória. Outrora como Pai, ele estava rodeado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, e todo o exército do céu, chamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Tal era a sua santidade que ninguém podia aproximar-se dele. Porém agora o vemos na igreja, compartilhando sua própria santidade conosco. Até que nele nós tornamos a própria justiça de Deus. Assim, em cima, segura em cima. E ali está. Aqui, a pontinha. Ele, Jesus, o perfeito em tudo. O lírio dos vales, a resplendente estrela da manhã, o mais formoso entre milhares, o alfa e o ômega, a raiz e a geração de Davi, o Pai, Filho e Espírito Santo, o tudo em todos. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele está o perfeito cumprimento. Embora outrora não o estimássemos, agora o amamos como gozo infalível e glorioso. Ele se acha no meio da igreja e nós cantaremos o seu louvor, porque ele, o poderoso conquistador, é o cabeça sobre a igreja, que é a sua noiva. Ele comprou essa noiva, ele a possui, ela é sua e somente sua, e ele cuida dela. Ela é nosso rei e nós somos o seu reino, sua promessa eterna. Agora, você recordará que no princípio do versículo 7, eu disse que o versículo 9 nos ajudaria a compreendê-lo. Espero que você tenha visto o que eu quis dizer. Jesus apresentou-se como que é santo, verdadeiro ou a única realidade, e o que tem a chave de Davi, o que abria e fechava, e isso é exatamente verdade. Essas frases o descrevem perfeitamente, mas os judeus de seu dia o rejeitaram, e tudo o que ele era, eles rejeitaram, e seu Salvador, e tudo o que ele significa para eles. O cristão nominal agora tem feito o mesmo. Eles têm feito exatamente o que os judeus fizeram. Os judeus os crucificaram e depois viraram-se contra o verdadeiro crente, o cristão nominal. O tem crucificado de novo e virando-se contra a verdadeira igreja para destruí-la. Porém, Deus é o verdadeiro, e aquele que está acima de tudo retornará ainda, e quando o fizer, ele mostrará quem é o único potentado, e assim como
Ele revela-se ao mundo e todo mundo dobra-se os seus pés. Aquele tempo todo mundo se dobrará aos pés dos santos, demonstrando que eles estavam certos em suas posições, firme como ele. Bendito seja Deus para sempre. A era da porta aberta. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. A primeira frase desse versículo, eu sei as tuas obras, é analisada no restante do versículo, pois suas obras tinham a ver com a porta aberta. Há pouca força, a palavra e o nome, a fim de compreender a riqueza do significado envolvido. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era, estendendo-se para dentro de outra era. Há uma sobreposição, uma fusão ou uma desvalecimento de uma com introdução gradual da outra, em vez de um final abrupto a um começo bem definido. Esta era, em particular, flui para dentro da era seguinte. E não somente esta era transborda para dentro da última era, mas a última era é, em muitos aspectos, simplesmente uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito curta, reúne em si mesma para uma obra rápida todo o mal de cada era e, todavia, toda a realidade do Pentecoste, uma vez que a era de Filadélfia tenha quase terminado o seu curso. A era de Laodiceia entra rapidamente, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a colheita. Atai primeiro o joio para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30. Recorde, por favor, que a era de Sardes começou a reforma que deve ainda continuar até que o grão que foi plantado no Pentecoste passe através do ciclo completo de plantio, irrigação, nutrição, etc., até que volte exatamente à semente original. Enquanto isso acontecer, o joio que foi seado terá que passar através do seu ciclo e ser conhecido também. Isso é exatamente o que vemos acontecer. Ser colhido também, isso é exatamente o que vemos acontecer. Você tão somente puder pensar nas estações, observará um bom quadro disto. A planta que você vê crescendo, a planta força no verão, de repente manifesta que vai produzir semente. Não se pode dizer exatamente quando o verão se tornou outono, ou, segundo sugeria gratuitamente, é assim que são as eras, especialmente essas últimas duas. É para esta era que Jesus disse: venho sem demora. Versículo 11.
Isso torna a última era uma era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida, é abreviada. Agora, insistiremos especificamente a respeito da porta aberta, que ninguém pode fechar. E, em primeiro lugar, falar sobre a porta aberta significa o tremendo esforço missionário. Aquela era, Paulo chamou um novo espelho missionário para o Senhor de uma porta aberta. 2 Coríntios 2,12. Ora, quando cheguei às Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, portanto, podemos ver, por comparação das Escrituras, que esta porta aberta significava a mais extensa difusão do Evangelho que o mundo já viu. Eu quero que você veja algo aqui. Deus opera em séries de 3. Não opera. Foi na terceira era, ou era de Pérgamos, que a igreja casou-se com o Estado. As obras do nicolaítismo tinham se tornado a doutrina dos nicolaítas. Aquela era foi a porta aberta para a falsa vinha. Uma vez apoiada pelo poder do Estado, tornou-se realmente um sistema mundial, embora levante seu nome de cristãos. Dessa forma, espalhou-se rapidamente, mas agora, 3 eras mais tarde, após uma longa e árdua luta de fé, aqui vem a porta aberta para a verdade, a palavra do Senhor. Agora, tem seu dia. Evidentemente, quinta era proveu a quase para esse poderoso movimento, visto que aquela era nos deu a explosão, a colonização, a impressão de livros, etc. Teria sido maravilhoso se essa porta aberta tivesse seguido o padrão divino do Pentecostes, que foi descrito em Hebreus 2:1-4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nós desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e a desobediência recebeu a justiça, retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, testificando também Deus, confirmada pelos que ouviram, testificado também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos para a sua vontade. Agora você sabe que esse é o padrão, porque o próprio Jesus assim. Marcos 16, 15 e 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
Pegarão nas serpentes, e se não beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pegarão por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com sinais que se seguiram. Amém? Ele nunca lhe disse para irem por todo o mundo. Ele fundarem colégios, bíblicos, tampouco lhe disse para distribuir literaturas. Agora, essas coisas são boas, porém, o que Jesus lhe disse para fazer foi para pregarem o Evangelho. Permaneça com a palavra, enquanto os sinais seguirão. A primeira introdução que temos da maneira que o reino de Deus devia ser pregando foi quando ele enviou 12. E Mateus 10, 1, 8. Ele os comissionou e instruiu do seguinte modo, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Orar. Os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12. Eles ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem estarei em cidades de samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, e chegando o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeis e de graças dai. Esse ministério que ele lhes deu foi realmente como cumprimento do seu próprio ministério com esses, porque diz em Mateus 9, 35, 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os celeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Muitas pessoas têm ideia que apenas os apóstolos tiveram esse ministério dado a eles por nosso Senhor Jesus, e assim, quando morreram, o ministério acabou. Isso não é assim. Aqui em Lucas 10, 1, 9, encontramos que nos dias de suas peregrinação terrena, ele já tinha começado a dar ministério de poder aos seus. E depois disso,
designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, e depois em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e disse-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os ordeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem parcas, e ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará na vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrastes e vos receberem, comei do que vos pudessem diante, e curai os enfermos que nela houver, e direi-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quem se atravessaria a negar o poderoso ministério do Filho de Filipe? Quem se atravessaria a negar os poderosos ministérios de Irineu, Martinho, Columba, Patrício e inúmeros outros que têm tido a unção de Deus sobre si? Sim, o caminho da Bíblia é o verdadeiro caminho da porta aberta. E eu desejo apresentar meu testemunho a isso. A razão de eu ter de fazer isso é porque somente posso falar com segurança daquilo que Deus tem feito em minha própria vida. Assim, se você me permite um comentário pessoal aqui, eu lhe direi: como sei com certeza que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o poder de Deus ainda está disponível aos que creem e receberem. Durante minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando cheguei a Durban, o único lugar que podia começar a acordar o povo era a enorme pista de corrida, que é a segunda maior do mundo. A multidão era bem mais de 100 mil. A fim de manter a lei e a ordem, tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos. Eles puseram em serviços diferentes policiais para manter as multidões aquietadas. Aquelas almas famintas tinham vindo de muitas milhares de distâncias. Uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem de 20 vagões carregando de nativos africanos. Eles se esforçaram através de campos e montanhas, carregando em suas costas por muitas e muitas milhas algum ente querido que necessitava de ajuda. Todo o país foi agido pelos prodígios que tinham sido manifestados pelo Espírito Santo.
Uma tarde, quando comecei a ministrar, uma mulher subiu à plataforma, dentre os milhares de mamomentanos. Enquanto esta estava de pé diante de mim, um missionário aos mamomentanos começou a suplicar baixinho ao Senhor: "Oh, tem compaixão dessa preciosa alma. Oh, tem compaixão dessa preciosa alma." Ele tinha estado lá por anos e anos, e segundo seu próprio testemunho, tinha visto somente um maometano vir para receber Jesus como Salvador. Eles eram originalmente os medos persas, cujas leis não mudam. Eles são tão difíceis de ganhar. Parece que uma vez maometanos, sempre maometanos. É uma lei entre eles. Bem, então ela estava de pé diante de mim. Eu comecei a lhe falar, e a todos elas, milhares através da intérprete. Eu disse: "Não é verdade que os missionários têm falado a você de um Jesus que veio para salvá-los? Você devia ter visto as pessoas olhar umas para as outras quando eu disse isso." Então, quando eles responderam que era correto, eu continuei e disse. Mas os missionários leram para você desse livro. Eu levantei minha Bíblia para eles verem que esse mesmo Jesus foi um poderoso curador e que ele viverá em seu povo no decorrer das eras, até que voltasse para receber para si mesmo. Eles falaram a vocês que por estar neles esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles seriam capazes de fazer prodígios, assim como fez Jesus. Eles falaram que vocês podem ser curados, assim como podem ser salvos. Quantos de vocês gostariam de ver esse mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isso. Essas foi uma coisa como a qual eles seguiram concordando. Eu então prossegui: se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então? E ali estava aquela mulher maometana diante de mim. O Espírito começou a se mover através de mim. Eu disse a ela: agora você sabe que não a conheço, eu nem mesmo posso falar em línguas. Ela admitiu isso. Eu disse: quanto a curá-la, você sabe que não posso, porém você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu. Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora, os maometanos são descendentes de Abraão. Eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como Filho de Deus. E, ao invés, tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes e eles o creem. Eu disse: mas Jesus de fato morreu
e ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora. E ele pode reproduzir e produzirá o que Jesus produziu. Ele disse em João 5,19: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Pois bem, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, ou por que você está aqui, se ele puder me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Amém? Ela disse, através de seu intérprete: sim, eu posso. Eu disse: muito bem, que ele possa fazer isso. Aqueles maometanos estavam observando atentamente. Todos eles estavam inclinando-se para a frente para ver o que aconteceria. Então o Espírito Santo falou: o seu marido é um homem baixo, trancudo, com um bigode preto. Você tem 2 filhos. Você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame. Você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isso é verdade. Eu lhe perguntei: como é que você veio a mim? Como você veio a mim, um cristão, porque você não foi ao seu profeta maometano? Por que você veio a mim, você não foi no seu profeta maometano? Ela disse: eu acho que você pode me ajudar. Eu disse: eu não posso te ajudá-la, mas se você aceitar Jesus como seu Salvador, ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, ele a ajudará. Então, pessoal, ele sabia que a mulher adorava o maometano e ela não cria que Jesus ressuscitou. Os maometanos não criam. E ela foi na reunião dele. E Jesus revelou para ele, através do Espírito Santo, que ela já tinha ido no médico, que o marido dela tinha um bigodinho, era truquento. Então revelou tudo para ela. E falou com ela: eu não posso te curar, mas quem pode te curar é só o Senhor Jesus. Mas você tem que receber ele como seu Salvador, não o maometano. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquilo foi o suficiente. Ela foi curada. E há cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado, tanto em palavra como em poder. E Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder. É isso que devemos usar. Foi isso que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ouça-me agora. Foi durante esta mesma viagem que, enquanto estava embarcando um navio em New Salibus, Rhodesi, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. Eu fui até eles e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos. Estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me:
Não, todos nós somos missionários aqui. Que bom, eu repliquei. Vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Somos médicos. Viemos de Wilmore, Kentucky, disse ele. Bem, isso fica quase em meu quintal. Eu repliquei. Você não seria aquele irmão Branham que vem daquelas bandas, seria? Eu disse, sim, isso mesmo. Aquilo o curou. Ele não dizia mais nada. E a maneira que ele e aquelas três moças olharam e voltaram a olhar uns para os outros. Então eu disse, sou um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios, fazendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão aqui todos os 4 a 2 anos. Vocês podem dizer, no nome de Jesus, que pode apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? Eles não podiam fazê-lo. Eu não quero ferir os seus sentimentos, moças. Eu disse, mas todos vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Não é da sua conta estar aqui no campo até que esteja cheios do Espírito Santo e pregando o verdadeiro Evangelho, na demonstração do poder do Espírito Santo. Se você não está vendo os resultados que Jesus disse que veriam, é porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Deixe-me dar um passo adiante e mostrar-lhe exatamente como podemos ser as coisas no campo missionários. Eu não digo. Eu vou ter que terminar aqui porque o TikTok já vai terminar ali. Falta 1 minuto e 30 segundos. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Essa já vai ser a 28ª parte das 7 eras da igreja. Já estou quase acabando, hein? O livrozinho tá ficando curto, hein? Graças a Deus eu vou terminar essas 7 eras. Espero que esteja ajudando vocês aí, né? E eu vou ter que encerrar porque já vai dar 1 hora de live. Eu não vou prolongar muito não. Hoje eu trabalhei muito, graças a Deus. Eu estava um pouco febril, achei que eu nem ia dar conta de trabalhar muito, mas dei, graças a Deus. Trabalhei muito hoje, louvado seja Deus. Então eu vou orar aqui. Senhor Deus, eu quero te entregar mais uma vez essa noite a tua palavra, que cada um pode ter recebido essa palavra, que ele armazena no seu coração, coloca como mantimento para ele poder, Senhor, alimentar da tua palavra. Te entrego, Senhor, essa noite a tua mensagem. As 7 eras foi lida, Senhor. Te agradeço, Senhor, por estar continuando levando a tua palavra. Nos revela cada dia, Senhor, a tua palavra. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vai encerrar, o TikTok já vai encerrar e eu vou encerrar também. Se por acaso alguém quiser ver lá no YouTube, tem lá no YouTube as 7 eras da igreja completa. Deus do início até agora, onde que eu estou lendo para vocês. Ela é bem grossa. Eu tenho Deus da primeira parte até aqui. Então ela vai ser agora a 28ª parte. Então Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus, eu vou encerrar a live.